Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Ah, Vamos para mais um dia de uma mensagem do Senhor para as nossas vidas. E as mensagens desta tarde, deste dia, ela se encontra lá em Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3 e Josué 21, 45. E nos diz assim: O Senhor tinha dito a Abrão: Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Lá em Josué, capítulo 21, verso 45, a Bíblia diz assim: Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo que ele tinha dito se realizou. A palavra de Deus, ela nos mostra um Deus de palavra, um Deus de promessa e um Deus que cumpre. Vocês viram na primeira parte, o Senhor prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. E na segunda parte do texto que nós lemos, Josué, você vê que o Senhor diz, a Bíblia fala que todas as promessas que o Senhor fez a Abraão se cumpriram. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Esse é o Deus ao qual nós nos colocamos à disposição dele. Quando nós procuramos servi-lo, as promessas do Senhor cumprem sobre as nossas vidas. Deus, ele tem promessas para cada um de nós, desde quando nós nascemos, desde quando nós somos formados no ventre da nossa mãe. O Senhor, ele já estabeleceu promessas para as nossas vidas. Muitas dessas promessas, elas vão se cumprindo ao longo dos anos. Elas vão se cumprindo também à medida que nós vamos nos aproximando do Senhor. Não quer dizer que o Senhor vai deixar de cumprir. Elas vão se cumprir, cada uma delas. O Senhor estabeleceu, ele prometeu, ele cumpre. Mas as consequências de acordo com as promessas vão depender do nosso compromisso com o Senhor, daquilo que nós estabelecemos em viver diante de Deus. Abraão tinha tudo para não crer na promessa de Deus sobre a vida dele. Ele tinha tudo. Quando nós pegamos a história de Abraão, a gente lê e não acredita. Eu já disse aqui outro dia. Quando o Senhor diz para Abraão: farei de você uma grande nação, Abraão poderia descrer, porque a Bíblia fala que ele e Sara já eram de idade avançada, que já é um agravante para não se ter filhos, idade avançada. E acima de tudo, Sara era estéril. Sara não tinha condições nenhuma de ter filhos. Nunca, até então não tinha. E pelo fato de ser estéril, também não teria mais condição. Era praticamente, humanamente, impossível Sara ter filhos. Mas nós não estamos falando de homens que prometeram. Está entendendo? Porque os homens, eles podem prometer e podem deixar de cumprir. Na verdade, muitas das nossas promessas que nós fazemos para outras pessoas, nós não cumprimos, porque faz parte da natureza humana. Às vezes por displicência, porque nós não queremos, porque achamos que as pessoas não são merecedoras, e por aí vai. Por um motivo ou outro, nós prometemos algumas situações e nós não conseguimos cumprir. Mas Deus, na Bíblia, fala que Deus não é filho do homem para que minta. Pelo contrário, ele prometeu, ele vai cumprir. Mas Abraão poderia não crer, e no entanto, ele creu diante de Deus. E Deus assim fez. Deus cumpriu as promessas na vida dele. Primeiro ponto que eu quero deixar para você bem claro, meu irmão. Deus, ele tem promessa para você e ele vai cumprir na sua vida. Basta você crer. Crer e obedecer. Abraão não só creu, ele obedeceu. Quando o Senhor diz para ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Primeiro ponto, o Senhor estava querendo livrar Abraão daquele entorno ali. Abraão vinha de uma família totalmente incrédula, idólatra, que construía, além de ser idólatra, eles construíam estátuas, imagens de deuses pagãos para os outros pecarem também. Então a primeira coisa que o Senhor fez foi tirar Abraão daquele antro, daquele meio idólatra, para purificar a vida dele, para que as promessas pudessem se cumprir. A primeira coisa que Deus faz nas nossas vidas é isso.
Ele nos tira do meio de onde nós estamos. Quando eu falo meio, não falo simplesmente dele nos dar de um lugar para o outro, tirarmos de uma situação. Eu falo também ele nos tirar do meio mundano, das amizades, dos coleguismos que nós temos. Primeira coisa, primeiro passo para que a promessa possa se cumprir é necessário uma purificação, uma limpeza espiritual que o Senhor faz em nós. Ele nos tira do meio e nos leva para um lugar separado. É tanto que quando Deus prometeu a Abraão, ele levou para um lugar muito distante. Abraão vai e leva Ló junto. Aí você começa a ler a Bíblia, você percebe que quando Deus prometeu, Ló foi junto, Deus parou de falar com Abraão. Por que Deus parou de falar com Abraão? Porque a promessa era para Abraão, não era para Ló. Aí depois que Ló se separa de Abraão, Deus volta a falar com Abraão. Olha o tamanho da fé de Abraão. O Senhor promete a ele e Abraão leva consigo Ló, se separou. Aí depois Deus dá o filho a Abraão, vem Josué. A fé de Abraão foi tanta, quando o Senhor diz, suba, leva o seu filho para sacrificar. O que Abraão diz? Eu e o moço subiremos, sacrificaremos, adoraremos e retornaremos. Deus poderia questionar ao Senhor, Senhor, o Senhor prometeu que faria de mim uma grande nação, mas agora o Senhor pede que eu sacrifique o meu filho como forma de demonstração de fé a Ti? Como assim? Abraão não pensa dessa forma, ele simplesmente obedece e vai. E na hora de sacrificar, o Senhor interrompe. Não, Abraão, não precisa. Você já demonstrou que confia em mim, já demonstrou a sua fé em mim. Tem um carneiro ali, sacrifica aquele carneiro como forma de adoração. Então, o primeiro ponto que nós vamos discutir aqui, o Senhor diz para Abraão, farei de ti uma grande nação. Você pega lá em Números 1:45, lá fala que só os homens que puxavam a espada eram mais de 600 mil. Alguns historiadores, alguns estudiosos, teólogos dizem que cerca de 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões de pessoas deixaram o Egito. E mais ou menos esse mesmo tanto entrou na terra prometida, 2 milhões de pessoas. Abraão tinha tudo para não crer. Se o Senhor diz a Abraão no dia que ele retira ele do meio da parentela, diz, Abraão, Sara, vocês hoje são 2, mas daqui 400 anos vocês serão 2 milhões. A sua descendência será 2 milhões. Provavelmente Abraão iria crer. Sara talvez não, porque ela era estéril. É tanto que quando o Senhor diz a Sara que ela teria um filho, ela riu. Quando o Senhor disse a Abraão que ele teria um filho, Sara riu. Ela foi incrédula até certo ponto, a ponto de pegar a sua serva e dar a Abraão, Abraão, já estou velha, até agora o Senhor não cumpriu a promessa, está aqui a minha serva, Agar, deita com ela, tem filho, e desse filho você terá a sua descendência. Mas a promessa não era para Agar e Abraão, a promessa era para Abraão e Sara. E essa promessa se cumpriu. O Senhor deu a Abraão milhões de filhos. Abraão não viu, mas creu. E isso bastava. Isso bastava para o Senhor. Simplesmente crer. Era o que o Senhor queria de nós. É o que o Senhor requer de nós. Crer somente. Tudo é possível ao que crê. Entendeu? Tudo é possível ao que crê. Segundo ponto, a Bíblia fala, abençoarei e tornarei famoso. Ou seja, tornarei você um referencial de bênção. Tornarei você um referencial de fé. Muitos de nós nos referenciamos em Abraão. Nos colocamos em exemplos de fé. Quando nós pegamos lá em Hebreus, capítulo 11, exemplos de fé, o principal que nós temos é Abraão. E não há por menos, né? Não tem por que não ser Abraão.
como eu disse, o homem que não tinha o porquê ter filhos, não tinha condições de ter filhos e teve, a ponto de ser chamado amigo de Deus, pai da fé. Abraão foi chamado pai da fé. Era um homem manso, humilde, um homem que tudo que o Senhor falava ele cria, e é assim que o Senhor quer que nós sejamos, um referencial de bênção, homens e mulheres de fé, a ponto das pessoas olharem para nós e querer ser igual a nós. Eu quero ser igual àquele irmão, quero ser igual àquela irmã que crê, que confia, que ora e Deus realiza. É isso que o Senhor quer fazer de nós, homens e mulheres de fé, homens e mulheres referenciais de bênção. Aquele irmão, quando ele ora, Deus abençoa, eu quero ser igual àquele irmão. É cheio de bênçãos para contar, cheio de promessas cumpridas de Deus na vida dele. É assim que nós devemos ser. É assim que Deus requer de nós. Homens e mulheres que confiam, apenas confiam. Terceiro ponto que Deus destaca: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa é a promessa de Deus. É tanto que quando tem uma parte lá que Abraão e Sara descem à terra do Egito, o rei olha, acha Sara uma mulher muito bonita, eu quero me deitar com ela e tal. Abraão fala, não, ela é minha irmã. Mas aí depois o rei descobre que aquela mulher, ele vê Abraão em momentos de carinho, momentos íntimos de marido e mulher, e Abraão se assusta, mas ela não era sua irmã? Abraão, não, eu fiquei com medo de vocês me matarem por causa dela. E o rei falou, não, de forma alguma. Como você pode trazer uma desgraça dessa para nós? E olha que o rei nem deitou com ela. Você pode trazer uma desgraça dessa para nós? Ou seja, eu iria amaldiçoar a sua família se eu deitasse com a sua mulher, e depois eu seria amaldiçoado por Deus. O homem já sabia disso. No íntimo ele já sabia que Abraão já era um homem de Deus, que a mão de Deus estava sobre ele. Então se ele abençoasse Abraão, a ponto que ele abençoou, dispensou Abraão, deu muita coisa para Abraão, ele seria abençoado. E se ele deitasse com Sara, estava amaldiçoando o leito de Abraão, e ele seria amaldiçoado posteriormente. E a promessa de Abraão também vale para nós, enquanto servos do Senhor. Se nós cremos, servimos ao Senhor, as promessas também servem. Aquelas pessoas que nos abençoam são abençoadas, aquelas pessoas que nos amaldiçoam são amaldiçoadas. Porque a mão de Deus está sobre nós. Porque nós servimos um Deus vivo, um Deus correto, um Deus de palavra. Quarto ponto, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa daqui, de todas as promessas de Deus, é a principal delas. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E vocês sabem por que essa é a principal delas? Porque essa promessa aqui se cumpriu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Jesus é descendente de Davi. Descendência, ele é da linhagem de Davi, que é descendente de Abraão. Então, de todas as promessas que o Senhor fez, aquelas que se cumpriram, que abrangeu toda a terra, é Cristo. As outras promessas aqui, elas diziam a respeito do povo de Israel. Por consequência, também chegou a nós. Mas essa daqui ela é mais específica. Ela diz, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E qual foi a bênção que se cumpriu, então, em Jesus Cristo? A vida eterna, através da morte de Jesus na cruz. A salvação na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a maior promessa delas. Ah, mas o povo de Israel, ele pecou contra o Senhor. Meus irmãos, primeiro ponto que a gente tem que... primeira coisa que a gente tem em mente aqui é que a promessa foi feita a Abraão. Não foi feita para o povo de Israel. Foi feita a Abraão. Ah, mas o povo de Israel pecou? Pecou. Ele teve consequências? Teve. O Senhor não poderia deixar de cumprir as promessas sobre ao povo de Israel, porque ele havia feito uma promessa para Abraão. Ele prometeu para Abraão que abençoaria toda a descendência dele. Então ele não poderia, mesmo o povo pecando,
Mas o Senhor não eximiu o povo de Israel das suas consequências, de forma alguma. Todo pecado tem consequências. Se você pegar a história do povo de Israel, você vai ver que o Senhor cumpriu as promessas, mas também os pecados do povo de Israel trouxeram consequências. O povo de Israel foi exilado durante 70 anos. Depois, foi exilado na Babilônia durante 70 anos. Eles passaram, como a gente costuma dizer, passaram um perrengue muito grande, pagando pelos pecados que eles cumpriram, que eles fizeram. O Senhor disse, durante o período que o povo de Israel estava no deserto, o Senhor disse para Israel, se vocês seguirem a minha lei, se vocês seguirem a minha palavra, eu os abençoarei, os guardarei, os protegerei. Mas se vocês pecarem contra mim, eu os abandonarei, os entregarei aos seus inimigos. E o Senhor assim o fez. O Senhor não poderia deixar de cumprir as promessas dele a Abraão, mas também não poderia deixar o povo de Israel escapar ileso dos seus pecados. Então o povo de Israel pagou pelo pecado, mesmo recebendo as bênçãos. Que assim não aconteça conosco. O Senhor tem promessas para cumprir nas nossas vidas? Tem. Ele vai cumprir cada uma delas? Vai. Mas Ele não vai nos eximir também dos nossos pecados, não. Pelo contrário, nós vamos ter consequências dos nossos erros. Então, que não sejamos assim, que evitemos pecar contra o Senhor, que evitemos errar contra o Senhor, para que nós não paguemos um preço muito alto, recebamos a promessa, mas paguemos um preço muito alto pelas consequências dos nossos pecados. É isso que o Senhor quer para nós. Não é isso que o Senhor quer para nós. O que o Senhor quer para nós é cumprir as promessas e sejamos felizes. E como eu disse, de todas as promessas que o Senhor cumpriu na vida de Abraão, do povo de Israel, e cumpre nas nossas vidas, a maior delas que Ele quer cumprir é a salvação em Cristo Jesus. É essa a maior das promessas que Ele quer cumprir nas nossas vidas. Porque a Bíblia fala que Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele se fez maldição por nós, para que a bênção de Deus possa recair sobre as nossas vidas. Ele se tornou maldição para que pudéssemos ser abençoados. Que Deus nessa manhã, nessa tarde, possa abençoar a sua vida através dessa mensagem.